Que o gado está em pânico, isso é fato. Que muito gado está pulando o curral e abandonando o bolsonarismo, isso também é fato. Mas existe essa pergunta a respeito de e os governadores? Como se isso fosse mudar alguma coisa na questão da CPI do Bolsonaro. E a resposta é muito simples. Cada um tem que responder pelos crimes que cometeu. Ficar perguntando a respeito dos governadores não vai mudar o destino do Bolsonaro. Se os governadores cometeram crimes, eles vão responder pelos crimes. Mas o mais interessante é que agora, nesse momento, a resposta para essa pergunta e os governadores, ela é muito simples. Eles estão todos juntos na CPI contra o Bolsonaro. Com raríssimas exceções, os governadores estão todos querendo julgar para cima do Bolsonaro, que virou um grande boi de piranha, todos os problemas relacionados à Covid-19. Eu estou querendo dizer que os governadores não cometeram corrupção durante a pandemia? Claro que tem muitos governadores que sim, cometeram crimes de corrupção durante a pandemia, muitos políticos ao redor do Brasil se corromperam por causa da pandemia, desviaram dinheiro, mas o detalhe é que o que interessa nesse momento, principalmente para a gente rir da cara do gado, é derrubar o Bolsonaro. E agora, essa pergunta e os governadores não vai mudar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque todos se uniram para derrubar o Bolsonaro. E quem não estiver no meio da turma dos que vai derrubar o Bolsonaro, escolheu ficar entre os que vai cair com o Bolsonaro. Então, neste momento, nós estamos tendo um monte de gados, tanto formadores de opinião quanto políticos, pulando a cerca e deixando de ser boiada. E o que vai acontecer inevitavelmente neste primeiro momento é o Bolsonaro sai ou por um acordo de renúncia ou então ele vai enfrentar o processo de impeachment. E o mais interessante a respeito desse processo de impeachment do Bolsonaro, que é o que as pessoas estão preocupadas, é: será que esse processo de impeachment vai ser aquele processo de impeachment moroso, demorado, como aconteceu com o processo da Dilma? Não, por causa da facilidade do povo compreender as omissões do Bolsonaro no caso da Covid-19 e porque a CPI já é o processo de impeachment e eu explico para vocês. Normalmente, quando o presidente vai responder o processo de impeachment, é preciso que o Senado faça todo um rebuliço ali para explicar para a população brasileira por que esse cara vai ser retirado do poder. No caso específico do Bolsonaro, a coisa está acontecendo ao contrário. A CPI já colocou o Bolsonaro em pânico, ele já praticamente perdeu a presidência, ele já não está governando, praticamente tudo que está acontecendo por iniciativa da Câmara, por iniciativa do STF, as decisões dele estão sendo derrubadas pelo STF e quando esse processo de CPI acabar, ele já vai ter produzido tudo o que é necessário para o processo de impeachment. Então vamos imaginar, acabou a CPI, a Câmara aprova o processo de impeachment, o Senado pode pautar o julgamento do processo de impeachment para o próximo dia. Por quê? Porque todos os elementos necessários para mostrar que houve o crime de responsabilidade já foram apurados durante a CPI. Então, se você pergunta, e os governadores? A resposta que eu posso te dar se você for eleitor do Bolsonaro é: vão ficar rindo da cara do Bolsonaro no momento que o Bolsonaro cair. Porque agora existe uma decisão muito simples para governadores, políticos e formadores de opinião. Ou você está do lado da CPI e vai comemorar a queda do Bolsonaro, ou você está do lado do Bolsonaro e vai cair com ele. E não adianta você, eleitor do Bolsonaro, pensar coisa do tipo: ah, mas o Bolsonaro tem o povo. Tem nada. Tem nada. O Bolsonaro tem uma certa influência nas redes sociais, isso principalmente porque muita gente quer ficar famosinha nas redes sociais, e ele tem agora o apoio de muitas igrejas, mas aos poucos esse apoio vai diluindo à medida em que a CPI vai mostrando de forma clara para as pessoas como o Bolsonaro contribuiu para as mortes com a Covid-19, como o Bolsonaro contribuiu para que hoje a gente tenha o comércio fechado, as escolas fechadas. Então a CPI vai derrubar o fake news, o apoio do Bolsonaro vai diluir, os governadores vão ficar rindo da cara do Bolsonaro. Se os governadores vão ser julgados depois, olha, o meu desejo é que sim. Claro, quem cometeu crimes nesse momento
precisa ser julgado. Mas agora, meu amigo, eleitor do Bolsonaro, vou te dar uma dica, esquece os governadores, porque quem está na mira agora é o Bolsonaro. E ficar gritando e os governadores não vai tirar o Bolsonaro da forca. A CPI é um caminho sem volta. O Bolsonaro vai cair e depois que ele sair da presidência, ele vai para a cadeia. Então, se você quiser ficar gritando mito 2022, você vai ter que ir para a porta da Papuda. Muito obrigado, se inscreva no canal e até mais.